Bati os 12 mil dólares investidos na Bolsa de Valores e em criptomoedas aos 18 anos. Este é o nono episódio da Jornada Impossível, a série onde partilho convosco com 100% de transparência todos os meus investimentos desde o exato dia em que comecei a investir. Se é a tua primeira vez a veres a série, tens o link na descrição com todos os episódios. Assim, se tiveres curiosidade, quando acabares aqui podes ir consultar. No episódio de hoje vamos falar sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, o plano económico de Trump para conseguir vencer a mesma e uma possível recessão que pode acontecer. O mercado cripto parece já se estar a recuperar aos poucos, com algumas moedas a entregar performances muito interessantes. Desde o último episódio, que já saiu mais ou menos há um mês, o portfólio dobrou o seu valor. Passámos de aproximadamente 6 para 12 mil dólares, com aportes pesados e a segunda maior valorização da história do portfólio, superior a 20% em um mês em que praticamente todos os índices de referência acabaram no vermelho. Por último, ainda vou revelar qual é que foi a nova ação que adicionei ao meu portfólio, que, spoiler alert, pelo menos até agora está a superar tanto o S&P 500 como o Nasdaq 100. O que a longo prazo não significa absolutamente nada, mas também vamos analisar essa parte. Ficaste interessado? Se assim, não te esqueças de deixar o teu gosto e de subscrever o canal. Só com o vosso apoio é que a Jornada Impossível pode continuar. Os meses passam e parece que as incertezas no que ao mercado diz respeito só aumentam. Toda a gente sabe aquilo que está a acontecer após o Liberation Day, quando o Trump anunciou as novas tarifas. E a Bolsa de Valores derreteu mais de 12% em meia dúzia de dias, uma das maiores desvalorizações da história em um curto período de tempo. Entre os visados estão todos os países da União Europeia, que acaba por funcionar como um só, e a China. Foi o país que mais rebateu esta decisão, com um aumento ainda maior sobre as tarifas para os Estados Unidos. Durante estes dias ficámos numa espécie de limbo. O Trump aumentava as tarifas, a China aumentava ainda mais e assim sucessivamente. Até o Trump decidir excluir alguns produtos específicos tecnológicos destas tarifas e suspender as mesmas por um período mínimo de 90 dias. Com isto, o mercado recuperou quase que totalmente da queda exagerada que tinha tido uns dias antes. E quem aproveitou para comprar, ganhou dinheiro. Vamos esclarecer aqui algumas coisas importantes que vi muito pouca gente a falar sobre. Como é óbvio, o Trump não aumentou as tarifas para ir ganhar dinheiro com importações de produtos estrangeiros. Acho muito importante frisar isto porque quando as mesmas foram anunciadas, a comunicação social portuguesa e muitos políticos ficaram completamente passados. A verdade é que, concordando ou não com esta medida, temos de reconhecer que a mesma tem um propósito. Propósito esse que é público, tal como todo o plano económico de Trump para os Estados Unidos nos próximos anos, que por sinal é sim bastante ambicioso e tem como grande objetivo consolidar ainda mais os Estados Unidos como a principal potência tanto económica como militar. Um posto que, querendo ou não, está a ser ameaçado cada vez mais pelos chineses. Isto está a acontecer porque nas últimas décadas vimos muitas empresas americanas a moverem as suas indústrias para países onde a mão de obra é mais barata, uma vez que as mesmas não conseguiam competir com as empresas chinesas e queriam diminuir os seus custos de produção. A maior parte, se não mesmo todas as empresas chinesas, recebem constantemente injeções de capital e apoios do governo chinês. Fora isso, muitas ainda pagam mal aos seus trabalhadores e podem poluir aquilo que lhes bem apetecer. Ou seja, têm uma vantagem competitiva clara em relação às empresas americanas, mas ao mesmo tempo desleal. Com o passar dos anos, estamos a chegar a um ponto que é completamente insustentável. Quando os Estados Unidos tomavam estas medidas extremistas para tentar recuperar o controle do mundo, ou mais tarde ou mais cedo, a China ia assumir esse papel. E atenção, porque apesar de não achar que isto vai acontecer, continua a ser uma forte possibilidade. Não sei quanto a vocês, mas pessoalmente prefiro viver 1000 vezes em um mundo controlado pelos Estados Unidos, que mesmo com os seus defeitos continuam a ser o país que mais defende a liberdade económica e individual, do que pela China, que teoricamente é governada por um regime comunista, mas na realidade usa um sistema que eu apelidei de capitalismo de Estado. Basicamente aproveitam todas as vantagens de um capitalismo selvagem, mas o governo tem uma forte intervenção em todas as empresas. Estou a equacionar seriamente em fazer um vídeo 100% dedicado, estilo documentário, sobre este tema em específico. Por favor, diz-me nos comentários se gostavas ou não de ver alguma coisa deste género. De qualquer forma, aquilo que é mais importante de tirarmos desta suposta guerra comercial é que o mercado tende sempre a exagerar muito nestas valorizações e desvalorizações. Como já referi, quem aproveitou este acontecimento para ganhar dinheiro a sério foram os investidores que decidiram aportar forte nos Estados Unidos quando o índice do medo da ganância estava a 3, 4. Mais uma vez entramos naquele que é o pensamento de segundo nível de um dos maiores mestres dos ciclos de mercado, Howard Marks. O pensamento comum e aquilo que mais pessoas acharam interessante fazer foi vender empresas americanas e passar o dinheiro para empresas europeias. Se repararem, até mesmo aqui no YouTube começaram a publicar vídeos sobre melhores empresas europeias,
Será que agora o capital vai fluir para as empresas europeias? Será que as bolsas europeias vão começar a arrancar depois de tantos anos? Os investidores com pensamento de segundo nível agiram exatamente da forma oposta. Se toda a gente, ou pelo menos o senso comum, pensa assim, o mais provável é as empresas europeias já estarem precificadas como premium. Enquanto isso, temos as empresas americanas, que por sinal são só as melhores do mundo, a caírem de forma abrupta, sem aparentes interessados. É aqui que estão as grandes oportunidades de investimento. E foi precisamente neste contexto que aproveitei para reforçar bastante o meu portfólio de ações. Tanto no CIBC como na nova empresa do portfólio, que vamos ver já mais à frente. Contudo, também não devemos romantizar a situação política e económica que estamos a passar neste momento. Isto porque mesmo com a recuperação que tivemos, o futuro do mercado continua incerto. Quem já investe há mais tempo e segue os princípios do Value Investing de Benjamin Graham sabe perfeitamente que temos alguns indicadores de uma possível recessão a chegar. E falámos disso várias vezes nos episódios passados. No entanto, gostava de analisar convosco um destes indicadores mais importantes, que é o índice ou indicador de Buffett, que conseguiu prever ou antecipar praticamente todas as crises financeiras dos últimos anos. Para isso, vimos aqui este site, buffettindicator.net, e conseguimos perceber que, segundo o mesmo, o mercado está significativamente sobrevalorizado. E este site em específico é muito interessante para analisarmos este indicador, porque temos aqui todos os valores de referência, ou seja, se o rácio estiver abaixo ou for igual a 85%, o mercado está subvalorizado. De 85% a 110 está modestamente subvalorizado ou pouco subvalorizado. De 110 a 134 está no seu valor justo. De 134 a 159 está um pouco sobrevalorizado e acima de 159 está muito sobrevalorizado. O que podemos ver é que hoje, dia 3 de maio, o dia em que estamos a gravar este vídeo, o rácio está em 189,2%. Ou seja, o mercado está bastante sobrevalorizado. Se baixarmos ainda mais, podemos verificar aqui o gráfico completo. Isto aqui é o mais importante e aquilo que também devemos prestar mais atenção. Porquê? Porque podemos ver que entrou aqui em máximos históricos em 2000, ou seja, preveu a bolha das .com, voltou aqui a subir bastante e a passar dos 100% antes da crise de 2008 e depois também aqui em 2021 conseguiu prever a grande queda que tivemos no mercado durante alguns meses. No início do ano, este rácio chegou aos 204,8%, máximas históricas nunca antes vistas, e desde então já teve aqui uma ligeira queda. Muita gente considera que esta já foi a correção esperada pelo mercado, mas mesmo assim convém ficarmos atentos porque isto pode cair ainda mais. Vamos supor que no limite dos limites chegamos aqui aos valores de 2009, 2008, o que pessoalmente acho muito difícil ou praticamente impossível de acontecer, mas continua a existir essa pequena probabilidade e temos que ter isso em conta. Muito devido a isto, Warren Buffett continua a aumentar o seu caixa. Não porque considera que o mercado está caro e de alguma forma tenta fazer um market timing, mas sim simplesmente porque o mesmo não encontra boas oportunidades no mercado. Ou seja, prefere guardar dinheiro à espera que estas oportunidades aconteçam. Agora, como é que devemos agir perante este tipo de situações? Pessoalmente, evito ao máximo tentar copiar estes grandes investidores, até porque os mesmos estão em uma situação completamente diferente da nossa, tanto pelo acesso à informação privilegiada que os mesmos têm, como por serem investidores institucionais. Ou seja, para o Warren Buffett fazer um investimento, tem que alocar uma grande quantidade de dinheiro e comprar uma grande percentagem de uma empresa. É muito diferente o mesmo entrar assim agressivamente em uma posição do que nós, por e simplesmente, todos os meses aportarmos 1.000 euros, 500 euros ou 100 euros que sejam na corretora. O que, na minha opinião, é importante termos em conta é que não seria a primeira vez que o S&P 500 está estagnado durante muito tempo. Vamos supor alguém que decidiu investir aqui em 2000, esta pessoa esperou não 1, não 2, não 3, não 4, mas sim mais de 11, 12, 13 anos até finalmente ver o seu portfólio de S&P 500 passar para o verde. Por isso é que eu estou sempre a avisar que não podemos andar aí a dizer que o S&P rende sempre 11% ao ano, porque não é isso que acontece. Quem começa a investir na Bolsa de Valores tem que estar preparado para uma coisa destas acontecer, entrar aqui em 2000 e ficar durante 11, 12, 13, 14, 15 anos sem ver grandes ganhos no portfólio. Para quem investe apenas em ETFs da S&P 500, isto aqui é um ponto muito negativo e por isso é que eu estou sempre a bater na tecla que devemos diversificar o nosso portfólio. E que as ações que pagam bons dividendos e são teoricamente defensivas ganham uma grande vantagem neste tipo de períodos económicos. Agora, o que também não devemos fazer é não investirmos o nosso dinheiro todos os meses. Porque por mais que o mercado esteja estagnado durante 10 anos, mais tarde ou mais cedo o mesmo vai começar a subir porque a economia tem que crescer a longo prazo. Posto isto, vamos então passar para o nosso portfólio da GetQueen, que como podemos ver está neste momento com $12.019,01. A GetQueen é o portfólio tracker que utilizo para fazer a gestão dos meus investimentos, por isso se tiveres interesse em instalar e começar a usar a plataforma, vou deixar o link na descrição. Se clicarmos aqui na performance no último mês,
podemos verificar que tivemos aqui um ganho de aproximadamente 15,29% e a nível de dinheiro de $1.600 aproximadamente. Mas este não foi o valor real de performance do portfólio no mês de abril. Se viermos aqui a verificar, estamos a falar de quase 23% de performance e agora em maio já estamos a subir 2% e já estivemos a subir mais. Há uns dias atrás estávamos em 5%, mais ou menos. Como podemos ver aqui também, em relação aos outros meses, estamos a falar da segunda maior performance de sempre do portfólio, sendo que a primeira foi aqui em novembro, com 46,28% de ganhos, que dificilmente vamos voltar a repetir. Só se realmente virmos as criptomoedas a descolarem, mas é interessante finalmente vermos o portfólio a subir depois de tantos meses consecutivos no negativo que abalaram aqui o nosso dinheiro com bastante força. O que é interessante de verificarmos também é que agora que o portfólio finalmente começou a subir, vemos que aportámos com muita força com estas descidas. Aqui a primeira descida não aportámos muito, mas depois começámos realmente a investir dinheiro com força, ou seja, estamos a falar de um investimento aproximado de 7.000 euros desde novembro. Ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, estamos a falar de 7.000 euros em 5 meses. No que ao mercado cripto diz respeito, como vimos, estamos a falar de uma boa recuperação, principalmente aqui desde 11 de maio conseguimos ter uma valorização bastante interessante, superior a 3.500 euros. No entanto, ainda temos todas as nossas posições em altcoins no negativo. Pendle com menos 12, Render com menos 8. É interessante analisarmos esta parte para percebermos o quão importante é sermos criteriosos na escolha das nossas moedas. E não só criptomoedas, como ativos em geral. Desde o início eu sempre disse que as moedas em que mais acreditava eram a Render e Pendle. E por isso é que foram as minhas maiores bags. Investi quase $5.000 em Pendle e quase 4.000 em Render. A Vaxinier investi apenas $1.000 em cada uma e estavam aqui mais para serem posições defensivas. Ou seja, de certa forma, para diminuirmos um bocadinho o risco de estarmos expostos apenas a uma única moeda. A realidade do mercado não é de todo aquilo que está a acontecer com o Pendle, com uma valorização no último mês de 15%, e desde o início do ano, mesmo assim, ainda está no negativo, mas podemos ver que desde o início de maio tem-se recuperado bastante bem. A Render está numa posição bastante semelhante. A realidade é mais ou menos o que vemos aqui na Avalanche e na Nier. Ou seja, basicamente estão na mesma coisa, desde a grande queda que tiveram, pouco se recuperaram. Se por acaso tivesse decidido investir praticamente o meu dinheiro todo em moedas como estas, neste momento estava muito mal. No entanto, como podem ver, mantenho as minhas posições, ou seja, podem presumir que continuo esperançoso que o mercado cripto vai subir mais tarde ou mais cedo. Diria que mesmo com todo este atraso, podíamos esperar um fim do ciclo até ao fim do ano. Se isso não acontecer, muito provavelmente vou vender as minhas moedas. E não estou minimamente preocupado se as vendo com 50% de ganho ou 50% de perca. Vou mantê-las até chegar ao ponto que faz sentido mantê-las. Agora vamos falar daquilo que é mais importante, o nosso portfólio de ações, que neste momento já conta com $3.612, valor esse que tende a aumentar muito nos próximos meses. Nos últimos meses, como podem ver, temos comprado aqui mais ações do CBC e depois aqui a partir de março começámos a adquirir a nova empresa do portfólio, que já podem ver o nome, é a Qualcomm. Uma empresa muito consolidada de tecnologia, focada nos semicondutores, processadores de telemóvel, etc. Analisando aqui um bocadinho do que é a performance do mesmo, podemos dizer que estou bastante satisfeito, principalmente no que ao CIBC diz respeito, porque como podemos ver aqui no gráfico geral, estamos a falar de uma empresa que no último mês valorizou-se 8%, na última semana 4% e desde o início do ano é uma das poucas empresas que está no positivo 1,50%. Se formos comparar a performance da mesma a outros grandes bancos do Canadá, como é o caso do Royal Bank ou do TD Bank, vemos que a mesma está a superar todos. E podemos mesmo vir aqui a verificar isso à nossa comunidade, à parte dos membros, Plus do Ice Club, onde eu fiz aqui esta publicação a comentar com os membros a performance do banco. CIBC a subir 16%, Royal Bank a subir 8% e TD Bank a subir 10%. Podemos ver aqui a valorização desde o dia 8, 9 de abril até agora. Em relação aqui à nossa nova empresa, a Qualcomm, podemos ver que fizemos a primeira aquisição ainda em março, pouco tempo depois de termos gravado o vídeo, de duas ações a $157 cada. A Qualcomm é muito provavelmente uma das empresas que mais sofreram com o anúncio das tarifas do Trump. Isto porque mais de 50% da sua receita vem de empresas chinesas. Ou seja, é uma empresa que teoricamente vai ser muito impactada se estas tarifas realmente avançarem. Eu comprei-a por isso mesmo, para mitigarmos o risco e estar exposto um bocadinho ao mercado chinês de forma indireta. Uma vez que também é interessante para a Qualcomm, e já temos visto isso acontecer nos últimos anos, aumentar a exposição aos Estados
Estados Unidos e focar-se mais no continente americano do que propriamente no asiático. Com exceções claras da Coreia do Sul e do Japão, que vão estar sempre mais chegadas aos Estados Unidos do que à China. Posto isto, aproveitei, após o anúncio das tarifas do Trump, para reforçar a empresa quer no dia 7, quer no dia 8, 2 ações em cada dia, a $126 a unidade, o que foram 2 excelentes preços de aquisição. Mais tarde, aqui no dia 1 de maio, comprei mais 4 ações a $146,50 a unidade, o que continuo a achar que foi um preço interessante e é mais ou menos naquilo que a mesma se encontra neste momento. Posto isto, as performances do portfólio estão em 8% para o CBC e em menos 0,55% para a Qualcomm, se bem que este não é bem o valor real, porque o meu preço médio na Interactive Brokers está em $136,66, mas não sei porque a GetQueen não está aqui a atualizar esse valor. Em relação aos dividendos, podemos ver aqui na GetQueen que está projetado recebermos $61 e alguns cêntimos ainda este ano. Se calhar o meu maior objetivo seria aumentar este valor para superarmos aqui o de 2024, apesar de irmos a meio do ano ser bastante difícil, vamos tentar que isso aconteça. A nível de valores de dividendos anuais, podemos consultar isso aqui no Track Your Dividends. Estamos a receber aproximadamente $89 por ano, com um yield do portfólio de 3,34% e um yield on cost de 3,51%. Agora, gostava de partilhar convosco um bocadinho da minha análise à Qualcomm, claro que de forma muito superficial para não alongarmos muito o vídeo. E decidi estudar as empresas de tecnologia que temos aqui na nossa tabela de análise fundamental, exclusiva para os membros do S Club Plus. No S Club Plus vocês têm acesso a este e a muitos outros benefícios, como de costume vou deixar o link na descrição para poderem consultar e perceberem se faz ou não sentido para o vosso perfil. No que a análise diz respeito, já fiz a mesma em um vídeo passado, de forma mais aprofundada, vou deixar o link na descrição. Mas a Qualcomm é uma empresa que, apesar de ser tecnologia, negocia tradicionalmente a múltiplos inferiores ao de, por exemplo, uma Nvidia da vida, uma Apple, uma Google, etc. Normalmente a Qualcomm está em múltiplos mais semelhantes àquilo que são os da Cisco, os da IBM, que já são empresas de tecnologia mais consolidadas, não são consideradas empresas de grande crescimento a curto e médio prazo. Mesmo assim, os números da Qualcomm são muito superiores aos dos seus pares. Como podemos ver aqui, tem um PL atual de 13,7%, um P sobre fluxo de caixa livre de 11,3%. Temos aqui um ROI muito bom, que bate de frente com empresas como a SML, também está no setor dos semicondutores, supera o da Alphabet, o da Microsoft, o da Adobe. Vemos aqui um ROI que também é bastante interessante, apesar de levar coça mais uma vez da Apple, mas mesmo assim não difere muito daquele que é o ROI da Alphabet ou da Microsoft. No que toca ao Dividend Yield, que para nós é uma componente muito importante, uma vez que a nossa estratégia é o Value Dividend Investing, apenas investimos em empresas que nos pagam bons dividendos, e aqui eu tento sempre que seja no mínimo dos mínimos 2,5%, mas depende muito do setor. Para bancos, por exemplo, o meu mínimo seriam 4% e já estou a ser amigo. A Qualcomm encaixa muito bem nestes critérios, uma vez que o seu yield atual está nos 2,4%, 2,5%. Ou seja, podíamos compará-la mais com a Cisco e a IBM, mas também conseguimos ver que o payout de ambas estas empresas são ridiculamente elevados. E vemos aqui uma Qualcomm da vida a pagar 36,1%, muito semelhante ao payout da SML, por exemplo, com um yield muito maior. No que diz respeito ao seu crescimento, é uma empresa que está a crescer a um ritmo normal, nada de especial para o setor, mais uma vez, em que está inserida, mas tem aqui um CAGR de lucro interessante, lucro líquido por ação também interessante. E também conseguimos perceber que é uma empresa com boas margens dentro daquilo que é o setor. No que toca ao seu endividamento, provavelmente este é o ponto mais forte da Qualcomm, uma vez que é uma empresa que está mesmo muito saudável, com uma excelente dívida líquida sobre o EBITDA, uma liquidez corrente também saudável, ou seja, a curto prazo vai conseguir pagar e honrar todos os seus compromissos. No que diz respeito aqui aos critérios do Graham, nada a apontar, não costumo usar este critério para empresas de tecnologia. No que toca aqui ao Peter Lynch, vemos que tem um PEG ratio dentro do normal, com um Lynch score positivo, ou seja, um ponto muito bom a apontar. E para termos um yield de 2%, tínhamos que adquirir a empresa até aos $170, o que se subirmos aqui para 3%, diminui logo o preço para $113, por isso está dentro do target que estamos a adquirir neste momento. Vemos aqui uma pontuação final de 33 e a minha pontuação positiva, o que significa que estou interessado em comprar a empresa ou acho que é uma boa aquisição neste momento. Se analisarmos aqui o EBITDA da empresa, que convém sempre estar crescente, vemos que é crescente, não é linear, há anos em que cai. Aqui de 2013 a 2018 teve uma queda constante, mas entretanto já se conseguiu recuperar bastante bem e a minha previsão, quero acreditar que estes valores vão subir. No que toca aqui aos fluxos de caixa da empresa, também vemos que a tendência é subir com algumas oscilações normais
não é lá está a empresa perfeita, se o fosse não estaria precificada desta forma e temos que ter essa noção. Podemos ainda analisar aqui aqueles que têm sido históricos dos indicadores da empresa, por exemplo, o valor normal do seu preço sobre o fluxo de caixa livre está aproximadamente em 20%, acima de 15%, atualmente está em 13%, e o seu PL, que também é curioso de analisarmos, tem uma média entre os 15% e os 20%, raramente se encontra abaixo disso. Aconteceu isso em 2022 e se calhar convém fazermos a comparação disso ao gráfico atual da empresa, ou seja, vemos que atingiu aqui o pico do seu PL baixo em 2022 e o que é que aconteceu em 2022? Teve aqui um dos seus máximos históricos. Nem sempre um PL baixo significa que estamos à frente de uma oportunidade. Muitas vezes pode significar que a empresa se encontra em máximos históricos. Uma vez, como podemos ver aqui em 2023, quando a empresa se encontrava a $120, muito perto, aliás, de onde fizemos a nossa aquisição, mas foi deste lado, ou seja, excelente preço de entrada, mais uma vez. Vemos que a empresa estava com um PL de 22,2%. Ou seja, quem olha apenas para um PL acha que a empresa está cara, mas na realidade pode não estar. Tudo depende de mais uma série de fatores que convém serem analisados. Por isso é que é crucial não olharmos só para 1, 2 ou 3 indicadores e fazermos uma análise global àquilo que é a empresa. Com isto, apesar de ser algo muito básico, acho que conseguiram perceber um bocadinho das razões que me levaram a adquirir a Qualcomm. Queria estar exposto ao setor de tecnologia e dentro do mesmo considerei ser a empresa mais interessante. E podem ver mesmo, através aqui da tabela já conseguimos ter uma boa ideia disso, uma pontuação de 33 pontos, algo muito superior ao resto das empresas da mesma. Temos aqui algumas com pontuações superiores, mas mais uma vez não se devem cingir apenas por isto, porque os indicadores podem ter interpretações bastante diferentes. Ou seja, mais uma vez, um número estar alto ou baixo não significa que a empresa está mais cara ou mais barata ou representa uma maior ou menor oportunidade. Não sei se me estou a conseguir fazer entender. Volto a lembrar, se quiserem ter acesso à nossa tabela de análise e a dezenas de outros benefícios, tenho o link para aderir ao S-Club Plus na descrição. Podem consultar lá todas as informações e perceber se faz ou não sentido para vocês. Gostava também de comparar convosco qual é que tem sido a nossa performance do portfólio em relação aos índices de referência. No caso, como não temos os índices de referência, vamos compará-la aqui a dois ETFs. Ao ETF de S&P 500 e ao ETF de Nasdaq 100. E como podemos ver aqui no máximo histórico, desde fevereiro, o nosso portfólio está com uma performance significativamente melhor, de menos 9,77%, em relação aqui ao S&P 500 e ao Nasdaq 100, que estão a cair 14% e 16% respectivamente. No último mês, vemos que quem está a ganhar é o Nasdaq 100, com uma performance positiva de 5% versus 2% do S&P 500 e 1% do nosso portfólio de investimento, mas isto deve-se a uma e só razão, que foram os resultados da Qualcomm, que apesar de terem sido bastante positivos, levaram a empresa a cair bastante, como podemos ver aqui. Ou seja, vemos aqui a queda depois do Trump anunciar as tarifas, a consequente recuperação que a empresa teve e depois esta queda que tivemos após a divulgação dos resultados, que ainda foi bastante significativa, de aproximadamente 7%, 8%. No entanto, os resultados foram positivos e dentro das expectativas. Devo esta queda mais uma reação exagerada do mercado e porque as previsões futuras não foram assim tão positivas, mas apenas é para o próximo trimestre, por isso não estou minimamente preocupado. Como podem ver também, e se calhar vou receber algumas perguntas nesse intuito, é que temos uma grande posição de caixa, que não é assim tão grande, é de $940, mas isto é porque investi estes $586 na Qualcomm há uns dias atrás. Mas esta posição em caixa tende a aumentar ainda mais até ao fim do mês e, se as coisas continuarem assim, até ao fim do ano. A razão é exatamente a mesma do Buffett, que é: não estou a fazer nenhum tipo de previsão sobre se o mercado vai subir ou descer nos próximos meses. Estou sim à procura de uma oportunidade que considere interessante para adquirir e juntar aqui ao portfólio, que não seja nem do setor bancário nem do tecnológico. Pessoalmente gostava muito que fosse uma empresa onde grande parte das suas receitas viessem dos Estados Unidos. Na minha opinião, um bom investidor tem que ser uma espécie de abutre, ou seja, não ataca antes da hora. Fica ali à espera o tempo que for preciso até a grande oportunidade aparecer, para aí sim atacar com força. Claro que já estou de olho em algumas empresas, tenho acompanhado as mesmas na minha watchlist, por acaso haja ali alguma desvalorização interessante, poder analisar e perceber se faz ou não sentido. Em princípio, no próximo episódio já devemos ter algumas novidades em relação a isto. Agora, se quiseres saber antecipadamente qual é que vai ser esta próxima aquisição, podes aderir aos membros do S-Club Plus, uma vez que este é mais um dos muitos benefícios a que os nossos membros têm acesso. Sempre
sempre que faço alguma compra, venda ou aporte, vais receber a notificação no teu telemóvel e a explicação / raciocínio que me levou a tomar essa mesma decisão. Os preços desta subscrição vão subir brevemente, por isso, se quiseres ou se estiveres a equacionar entrar, se fosse a ti, fazia o mais rapidamente possível. E é isso, se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o teu gosto e de subscrever o canal. O vosso feedback é mesmo muito importante para nós, por isso, caso tenhas alguma sugestão ou crítica construtiva a fazer, podes deixar a mesma nos comentários. Mencionar também que todos os links importantes e que foram mencionados ao longo do vídeo estão em baixo na descrição. Um deles é o do S-Club, a maior comunidade de investidores em Portugal, com mais de 4.000 membros ativos. Temos aquela parte paga que te falei há bocado, mas a maioria das coisas e benefícios são disponibilizados de forma 100% gratuita. Por isso não percas a oportunidade e junta-te a nós. Se quiseres continuar na minha companhia, clica agora no vídeo que está a aparecer no ecrã, tenho a certeza que vais adorar. Da minha parte é tudo, o meu nome é Afonso Santos e vemo-nos na próxima semana.